Neste vídeo estarei comentando a lição de número 7, esta lição aqui, cujo tema é uma igreja que não teme a perseguição. Esse estudo faz parte da revista do terceiro trimestre da CPAD, que é esta revista aqui. Nós estaremos comentando então a lição 7 neste vídeo. Os textos base que o comentarista selecionou para montar o seu estudo estão contidos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 25 ao 32, e capítulo 12, versículos do 1 ao 5. O tema abordado, uma igreja que não teme a perseguição. Na introdução tem um trecho que diz o seguinte: por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Isso é evidente porque o cristianismo, o evangelho de Cristo, ele tem princípios, que são princípios eternos. E o sistema mundano tem princípios malignos de Satanás. Então, isso entra em conflito. Princípios eternos do evangelho entram em conflito com os princípios do príncipe desse século. Ou seja, muitas coisas não batem. Estão em oposição. Então, por isso, ocorre essa rejeição, essa perseguição, conforme que o texto do estudo está dizendo. Então, vai entrar em atrito. Na primeira parte, que tem um tema, a igreja é perseguida, tem um trecho que diz o seguinte: a igreja sempre enfrentará opositores de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado. Então, o que envolve a perseguição do cristianismo, da igreja, quando eu falo igreja, eu não estou falando apenas de uma igreja local, porque muitos pensam assim que quando fala igreja, só a igreja que ele congrega. Não. Quando se fala igreja, se fala igreja de todos os crentes de toda a parte do mundo, não apenas da sua igreja local. Tem que ter isso em mente. Quando se fala igreja, não é a sua igreja só. É todos os cristãos aprovados de Deus que estão espalhados pelo mundo. Então, o cristianismo bíblico atrai a todos. A porta está aberta para todos. Mas nem todos vão aceitar, concordar em seguir os princípios do evangelho. Nem todos. Porque existe o caminho estreito. Todos podem vir, mas quando se chega no caminho estreito, é necessário seguir regras para poder andar nesse caminho. Porque o caminho é estreito, ele não é fácil. Então existem os princípios. E tanto é que quando Jesus ele conversa ali com a mulher samaritana e diz para ela que ele tem uma água que quem tomar dela nunca mais terá sede, ela interessa e quer a água. Ou seja, Jesus chamou-a. Mas aí, quando ela tem o interesse de ter a água, Jesus diz o seguinte: ó, vai lá e chama o seu marido. E ela disse assim: não tenho marido. Aí Jesus disse: olha, disseste bem que não tem marido, porque já tiveste 4. E o que tem agora não é teu marido. Então, ou seja, ela, para ter a água da vida, ela deveria ter um comportamento conforme os princípios de Deus. E isso estava o quê? Impedia ela de ter o acesso à água da vida. Então, por isso que aqui está dizendo que acolhe a todos, mas estabelece princípios para quem deseja seguir o evangelho. Tem princípios. E por isso que existem
o liberalismo teológico ele surge dentro da igreja. Pastores se desviam, professores se desviam, crentes se desviam devido ao liberalismo teológico, que nega os milagres, que nega as regras que o cristão deve respeitar para seguir o evangelho de forma correta. Então, é isso que acontece. Existem os princípios estabelecidos para poder trilhar esse caminho. E esses princípios, devido a esses princípios, a igreja de Deus, a igreja universal de Deus, formada por todos os crentes, todos os cristãos, ela é perseguida devido a esses princípios que ela segue, que ela defende e que ela vive. A segunda parte do estudo diz o seguinte: a igreja é protegida. A igreja ela é perseguida, mas ela também é protegida. Primeiro, por anjos. Você vai ver no livro de Atos dos Apóstolos o envolvimento de anjos de Deus acompanhando a igreja, os cristãos ali da igreja de Jerusalém, que é a igreja inicial, e das demais igrejas depois. Você vê anjos então agindo para proteger, para auxiliar os cristãos. Ou seja, todo um aparato celestial olhando e acompanhando e auxiliando a igreja de Cristo. É por isso então que a Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Então eles estão a serviço de todos aqueles que vão herdar a salvação. Por isso eles não devem ser adorados, como acontece no catolicismo. Por quê? Porque eles estão a serviço da igreja. Não é a igreja que está a serviço dos anjos. Veja bem, não é a igreja que está a serviço dos anjos. Os anjos estão a serviço da igreja. Eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então, por isso que eles são auxiliares de Deus na tarefa de proteger a igreja. Uma outra coisa também que colabora para a proteção da igreja, a intercessão da igreja. Ou seja, a oração. A igreja está em oração em prol de todos os cristãos do mundo. E mesmo assim, às vezes, estando em oração, às vezes a oração ela é respondida de forma diferente, porque no caso de Pedro, ele foi libertado da prisão. Mas no caso de Tiago, ele não foi libertado, ele foi morto por Herodes. Então, Deus é soberano. Ele sabe o destino de cada um. Mas o importante é estar na intercessão, orando em prol de todos os cristãos enquanto estão aqui na terra. Porque o texto aqui diz o seguinte: não podemos subestimar o poder da oração. Em qualquer situação, como diz Paulo, orai sem cessar. Porque a uns Deus vai responder de uma forma, a outros de outra. Então, mas o importante é não desfalecer da oração. A terceira parte do estudo, que tem o tema Igreja Destemida, tem um trecho muito interessante que diz o seguinte: sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Então, o Espírito Santo é necessário para que Deus possa operar as coisas maravilhosas da igreja, ele possa protegê-la, possa estar em interação na dinâmica com a igreja. Então, sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. E para ter esse Espírito Santo, princípios devem ser respeitados e seguidos. Por quê? Se a liderança, por exemplo, toda a igreja é uma liderança, se é egocêntrica, não terá o Espírito Santo. Se quer ter riquezas à base do dinheiro da igreja, não terá o Espírito Santo. Se quer ter luxo à base da igreja, não terá o Espírito Santo. Se é egoísta, não terá o Espírito Santo. Se a liderança ela persegue crentes, persegue obreiros, não tem o Espírito Santo. Porque tudo isso atrapalha. Tudo isso torna a igreja inoperante. Se a liderança quer ter regalias, não terá o Espírito Santo. Se a liderança quer ter, além do seu salário que a Bíblia autoriza para poder ver, mas ele quer ter água paga, não terá o Espírito Santo. Se ele quer ter a energia paga, não terá o Espírito Santo. Se quer ter a internet paga, não terá o Espírito Santo. Se quer ter
regalias, honra, não terá o Espírito Santo. Todas essas coisas, o que acontece? Fica sem o Espírito Santo e a igreja fica o quê? Inoperante. Por quê? Porque esse tipo de comportamento, ele invalida, ele bloqueia o Espírito Santo. O agir dele bloqueia. Por quê? Porque são princípios satânicos. Ter fama, querer se gloriar, querer ter honra, querer ter dinheiro, querer ter poder. Isso bloqueia o Evangelho, bloqueia automaticamente o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é obtido quando se segue os princípios do Evangelho de Cristo. Porque Cristo, sendo o Rei, sendo Deus, o Criador de tudo, veio a este mundo num corpo humano, não teve glória terrena, não teve honrarias, não teve luxo, não teve riquezas, não teve. Agora, se ele, que poderia ter, não teve, o que sobra para os outros? O que sobra para os outros? Ou seja, as pessoas, se a liderança ela segue um sistema religioso, procura defender apenas a sua instituição e deixa a Bíblia de lado, não terá o Espírito Santo. Porque é o que tem acontecido. As lideranças têm defendido o seu sistema religioso, o seu salário, as suas regalias e deixado a Bíblia de lado. Deixado. Eles querem defender os seus cargos, a sua posição, as suas regalias, as suas mordomias, mas a Bíblia é deixada de lado. É deixada completamente de lado. Por quê? Porque o que eles defendem é contra o Evangelho de Cristo. O que eles defendem e vivem não tem a ver com Jesus Cristo. Não tem a ver. Não tem nada a ver. Então isso bloqueia o Espírito Santo e ele vai ficar o quê? Inoperante. Vão viver um sistema, como os fariseus ali, um sistema que tenha lá a organização, tem o seu salário, as suas coisinhas lá, mas não tem a vida de Deus. Não tem o Espírito de Deus. Então, que a liderança, que as pessoas que são assim, caiam na real. Deixam de ter coração de pedra e vivam o Evangelho conforme a Bíblia Sagrada, porque assim o Espírito operará. Mas se não for assim, estará inoperante. Então este é o meu comentário da lição de número 7 da revista do terceiro trimestre da CPAD. Que Deus possa abençoar a cada um e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.